Ok, já estamos. Ora bem, muito bem-vindos, já está a começar a gravação, portanto, os editores que não assistirem a isto em direto, depois podem vir a assistir mais tarde. Portanto, vamos então aqui, eu vou desligar a webcam para não estar aqui a criar ruído no meio. Já sabem que é para abrir os microfones e poderem falar à vontade aqui no meio. Ora bem, hoje vamos falar um bocadinho acerca dos carros elétricos, dos postos de carregamento, da experiência que temos em Portugal, mais ou menos no último ano e meio, quase a fazer 2 anos, e daquilo que se tem vindo a fazer e um bocadinho também do futuro. Portanto, a perspectiva é tentarmos alargar este projeto cada vez mais a outros editores que possam manter isto sem ficarem completamente dependentes. Ora bem, em termos de situações, nós vamos falar dos carros elétricos, vamos falar dos postos de carregamento em si, da realidade em Portugal. Acerca dos carros elétricos, nós temos essencialmente vários tipos de carros elétricos. Temos carros elétricos puros, que são unicamente movidos a eletricidade. Temos elétricos plug-in, que têm alguns componentes de combustão, mas que têm também uma bateria recarregável que lhes permite andar única e exclusivamente com energia, portanto, permitem ligar-se à tomada. Temos os híbridos convencionais, portanto, em que apenas há regeneração e armazenamento da energia em excesso. E depois temos uma situação que está agora a aparecer outra vez no mercado, que são os elétricos de autonomia estendida, em que essencialmente existe um gerador elétrico que alimenta as baterias e que a tração é toda elétrica, portanto, o componente de combustão funciona unicamente como um gerador de energia. Portanto, essencialmente, o que nos vamos dedicar é aos elétricos puros e aos elétricos plug-in, porque são aqueles que fazem parte da nossa apresentação. Portanto, dentro dos carros elétricos, nós temos também vários tipos de modos de energia, alguns que dependem de um transformador ligado ao carro, em que o próprio carro transporta. Temos alguns outros sistemas em que o transformador é dado pelo posto elétrico, portanto, e que funcionam todos estes em corrente alterna. E depois temos situações de corrente contínua, que normalmente são os postos de alta potência, em que a ligação do posto é feita diretamente à bateria e é o próprio posto que faz essa gestão. Portanto, existem 2 modos de carregamento, às vezes até inclusivamente para as mesmas fichas. Portanto, acerca dos postos de carregamento, o que é que nos interessa? Os postos podem ser classificados como PCN, PCR, como postos Tesla, e agora há uma outra situação nova, que são os postos ultra rápidos. Portanto, nos PCNs, aquilo que nós temos são postos que vão desde os 3.7 até aos 22 kW. Numa fase inicial na rede, todos eles eram 3.7 kW, portanto, são extremamente lentos. Atualmente, aquilo que está a ser a norma são os postos de 7.4 e cada vez mais os postos de 22 kW, portanto, estão a ser a norma. Os 3.7, atualmente até já se começa a utilizar a designação de postos ultra lentos ou muito lentos, porque o normal já está a fugir muito do 3.7. Depois, nos postos de carregamento rápido, portanto, os PCRs, a norma em Portugal, neste momento, são postos cuja potência dos conectores varia entre os 43 e os 50 kW. Os postos Tesla de 22 kW, quando estamos a falar dos Destination Charger, ou então dos Supercharger, aqui ainda está como 100, embora em Portugal já estejam a ser reconvertidas as tomadas, algumas para 120 e atualmente já para 145 kW. E, entretanto, já começam a aparecer em Portugal, não temos ainda postos ultra rápidos, postos, portanto, não Tesla, falamos, em que podem ir quer dos 100 kW até aos 400 kW. Em Espanha já há uns instalados de 350 kW. Não temos carros com capacidade para absorver essa potência. Portanto, o tipo de conectores, aquilo que nós temos são os conectores CHAdeMO, que existem nos postos rápidos normalmente com 50 kW de potência. Os CCIS tipo 2, também com 50 kW de potência. Os MNECs, que tanto podem fazer parte dos postos rápidos como dos postos lentos. Os MNECs são o tipo de conexão mais usual nos postos de carga normal. E, portanto, que tem uma variação muito grande no tipo de potência que está. E depois temos os CCIE Chuco, que no fundo são as tomadas normais que nós todos temos em casa e que necessitam depois de outro tipo de transformação.
Acerca da realidade em Portugal, aquilo que nós temos nos postos elétricos é uma situação muito peculiar a nível mundial, temos tudo muito estruturado. Isto começou em março de 2018, essencialmente eu e o Tuna começámos a falar acerca do projeto e a começar a definir o que é que poderiam ser as situações a fazer. Na altura era tudo muito novo, todos tínhamos muito pouca experiência e poucos conhecimentos acerca disto. Portanto, os dados estavam todos eles muito dispersos, não havia sistematização, não havia hipótese de recolher dados de forma agregada. Isso foi uma das grandes dificuldades no início. Além disso, a categoria que existe no editor de posto de carregamento elétrico, não conseguíamos que depois nos fizesse rotas para esses locais e também não tivemos colaboração nenhuma da Mobie e até hoje continuamos exatamente na mesma situação. Portanto, soluções que nós, entretanto, arranjámos foi colocar os postos elétricos não como com a categoria de postos de carregamento elétrico, mas como estacionamento. Os emojis para facilitar a busca visual, percebemos logo que era um posto de carregamento elétrico que nos permitiria estacionar. Sistematizamos nomes, as informações todas, de forma a que todo o país tenha as coisas devidamente sistematizadas e normalizadas. O Jonas depois deu-nos uma facilidade muito grande, que foi irmos começar, a partir de determinado ponto do projeto, a validar os dados com a informação que a Mobi tinha, percebemos o que é que estava a ser de novo colocado e, entretanto, começámos a colaborar também com a UV e atualmente com a MIO, que está neste momento a ser a validação dos nossos dados através da MIO. Em termos de características para os postos elétricos, nós temos, há aqui umas coisas em espanhol, que isto é parte reaproveitada, portanto, o que é que nós temos? Temos a situação de colocarmos sempre a direção do posto com uma informação o mais precisa possível. No nome primário, temos sempre o P de parque, o emoji também do carregamento elétrico e depois estará como PCR, PCN, o SUC no caso dos Tesla. Neste caso, que é um PCR, tem depois um nome específico algumas vezes e depois temos isto que temos aqui, que é o AVR 0007, que é a matrícula, no fundo, que a Mobi em Portugal dá a todos os postos e que nos identifica de uma maneira muito clara o posto. E temos aqui também uma série de nomes secundários que essencialmente estão aqui por uma questão de pesquisa. A categoria estacionamento, na descrição depois levará também uma primeira linha com a designação do tipo de posto, as tomadas existentes, o número e o tipo de tomada, qual é o operador no caso dos postos pagos. Aqui haverá umas variações de futuro porque está a haver umas alterações e todos os postos começarão a ser pagos, o preço varia com muita frequência, portanto é provável que no campo de descrição venha a haver agora algumas alterações. Bloquear sempre a rank 4, quem não tiver rank 4 pode deixar ao rank que tem e depois, entretanto, alguém passará pelo posto e fará o aumento em termos de rank. E no caso de haver, que no caso dos PCRs é relativamente frequente, se houver um link do Google, é importante também colocarmos isto, carregador elétrico, e depois o local, o link, que direciona-nos especificamente para o link da MIO, onde nos abre as informações do posto, e o número do telefone. Estas informações são todas preenchidas de forma automática através do script. Portanto, nós, essencialmente, o que temos que preencher é o Excel, criar o posto, fazer a conexão e depois o script vai-nos fazer a atualização disto tudo. Portanto, o script Landmark PT. Aquele link que está ali da MIO, o que é que nos faz? Permite-nos interligar as aplicações e quando eu estou a tentar ir a um posto, permite-me saber qual é o estado do posto. Portanto, estão a ver o vídeo, correto? Afirmativo. Ok, pronto. Eu vou passar aqui o vídeo que essencialmente aquilo nos mostra é aquilo que nós podemos fazer em termos do Waze. Ao escolhermos o posto e carregarmos no link, aquilo que nos vai abrir é diretamente esse posto na app MIO, que nos permite ter um conhecimento de quando foi utilizada a tomada, se está em uso, se não está em uso, e eventualmente até se existem pessoas que estejam à espera para usar esse mesmo posto. Portanto, fica tudo disponível em termos de informações do posto e que depois a seguir nos permite fazer o Vamos retorno começar ao Waze para Avenida Doutor Lourenço Peixinho, Avenida até lá. Portanto, não é um bring back button, mas o sistema é mais ou menos parecido com o bring back button, portanto conseguimos montar isto com a MIO e atualmente permite-nos uma interligação visualmente muito apelativa. Eu sou utilizador frequente disto, portanto sei que funciona
muito bem. Portanto, relativamente depois à situação de como colocar um PCE, aquilo que nós precisamos de usar será o portal Waze PT. O Jonas, ainda por cima, hoje esteve a fazer aí umas alterações, ainda está melhor do que aquilo que já estava. O Excel partilhado, eu depois vou fazer aqui uma questão de salvaguarda dos dados. O Excel partilhado, vamos passar a fazer isto com um acesso via login de e-mail, para protegermos os dados, portanto, em termos de acesso para mexer. Vamos depois, entretanto, alterar aqui umas coisitas. Vamos validar dados algumas vezes na MobIE. Os dados que nós temos e que existem no Excel e no portal são através da Mio, mas também podemos consultá-los na aplicação Mio quando temos dúvidas, e também os dados da Tesla numas páginas. Eu depois deixo buscar estes links todos. Portanto, exemplos. Nós, quando vamos depois ao portal, ora, vamos ao CH002. Ora bem, vamos cá partilhar o portal. Estão a ver agora já o meu monitor, correto? Certo. Ok. Sim, senhor. Temos aqui o portal, portanto, todos vocês têm acesso, portanto, isto não é novidade absolutamente nenhuma. Portanto, dentro do WME, temos depois uma parte que nos vai dizer PCIs. E aquilo que vamos ter nos PCIs vai haver uma primeira listagem que tem todos aqueles que existem e que estão colocados quer nos nossos dados, quer no Excel. Temos depois uma filtragem para quais são os dados que estão em falta no Excel, ou seja, são aqueles que nós temos que colocar, e quais é que estão em falta na MOBI, que neste caso não é MOBI, é Mio. Ou seja, isto são postos onde existe um risco de terem sido desligados da rede, mas que ainda constam no editor. Portanto, todas estas três opções permitem validar dados. Portanto, essencialmente, o foco terá que ser os que faltam no Excel. Portanto, vamos cá ver, ora, só um segundinho, o ACH002. Portanto, estão-me a ver outra vez já aqui, ok. Portanto, o ACH002, vamos abrir aqui, e neste momento até já aparece. Houve aqui umas alterações, entretanto. O que é que acontece? Quando os postos não estão ainda ligados, ora, vamos cá, o ACH002. Portanto, vamos lá ver aqui. Se vierem aqui, eu tenho um posto para colocar que me dá o ACH02. Isto são dados que são dados Mio. Portanto, este posto já está colocado, já está uma indicação de que o posto está lá com todas as características. Qual é a questão? Eu, se vier validar esse posto aos dados da MobIE, esse posto não me aparece, senão já teria que estar aqui. A indicação aqui será qual? É que esse posto, embora já esteja fisicamente no local, portanto, a Mio recebe os dados com antecipação, ainda não foi homologado pela MobIE, e o mais provável é que possa não estar em funcionamento. Portanto, nestes casos, se nós o colocarmos, podemos estar a induzir algum utilizador a deslocar-se ao local. A minha recomendação é, caso isto aconteça, abrir a app da Mio e pesquisar este mesmo posto. Se estiver o posto com indicação de em uso ou disponível, nesse caso podemos colocá-lo porque tem a ver com a rapidez com que a Mio integra os dados face à MobIE. Se disser estado desconhecido, o mais normal é que esse posto realmente ainda esteja para homologação. Portanto, está colocado fisicamente no local, mas está desligado. Portanto, esta é a tal situação em que, do ponto de vista, para já, não deve ser colocado ainda nos nossos dados. Vamos aqui buscar outro, que é o AGH001, que eu tenho aqui a indicação que estive a fazer esta seleção de que estará disponível. Portanto, o AGH... Vamos fechar. Ora, o AGH001... mudar tirar os slides. Espera aí só, desculpa. Ok, já estão a ver, não é? Portanto, se eu vier aqui, o AGH001 é Angra do Heroísmo, está aqui ligado. Ora, vamos na mesma à MOBI e vamos lá, AGH, este já me aparece. Portanto, se eu abrir aqui, vai-me dar a indicação dele, está disponível. Portanto, este posto é um posto que já está efetivamente colocado no local, temos que o acrescentar. Portanto, neste caso, vamos pegar no posto, copiamos ali o nome e vamos ao Excel. O Excel temos que acrescentar depois aqui manualmente.
Portanto, vamos localizá-lo por ordem alfabética para isto ficar depois logo tudo organizado. Portanto, este é o AGH. Peço desculpa. Portanto, assim também já vou explicar agora no Excel. Ok. Portanto, ele ficaria aqui. Vamos inserir uma linha em branco. Portanto, será o AGH, isto é, Angra do Heroísmo. Portanto, morada, Rua de São Pedro, circular externa. Portanto, estes dados são dados que podem e devem vir para aqui. Copiamos da linha em cima a fórmula que depois nos vai permitir ter aqui as longitudes e latitudes. No caso de haver alguma nota a ser colocado, este é o ponto para colocar. E depois vamos ter aqui esta informação. Portanto, este é um PCR com 2 tomadas de 50 e uma tomada de 43. Portanto, onde é que nós vamos colocar isto? Nós temos aqui todas as tomadas disponíveis e temos uma tomada de 50, uma tomada de 50 e uma tomada de 43. Esta primeira corresponde à Shadmo, a segunda corresponde à CCS e a terceira corresponde à Menex de 43 kW. É um PCR. Eventualmente aqui podemos colocar o operador. A questão do operador essencialmente serve-nos para ele ir buscar depois os dados de pagamento. Portanto, neste caso é um Galp Geste. Portanto, que ele vai buscar postos que tenham compatibilidade em termos de valores. E depois vamos copiar todos os campos que estão aqui. Pronto. Tendo estes campos copiados, desde que exista uma correspondência com o nome, ele preenche-nos também automaticamente os valores aqui da MIO. Portanto, temos que copiar aquele de cima, como era um PCN, não tinha custos associados, então temos que copiar a fórmula de algum que seja também PCR, e como veem, ele mete-nos aqui alguma informação que pode não ser a correta e que eventualmente pode ser confirmado, mas a minha opinião até era virmos a tirar este campo daqui deste lado. Neste momento temos todas as informações em termos de Excel colocadas, exceto o link do Waze, porque nós ainda não criamos o posto. Portanto, vamos abrir aqui no editor. Ao abrir no editor, ele em princípio vai nos abrir logo no sítio correto. Portanto, AGH, aqui há uma localização aproximada. E vamos então aqui, estacionamento. Como eu não consigo aqui e é impossível identificar a posição correta, vamos pôr uma posição mais ou menos aproximada. Criamos o estacionamento e depois vamos dizer aqui que é um posto de carregamento elétrico. Portanto, é um PCR e a sigla é o AGH. Portanto, nesta fase já nos preencheu uma série de campos, falta preencher as notas. Ao fazer aqui a informação complementar, já me veio buscar, Jonas, ainda está melhor do que ontem, já nos veio buscar aqui as coisas todas, já preenche agora direto. Antigamente era preciso um refresh espetáculo para fazer. Portanto, vamos aqui buscar, é verdade. Ou seja, vamos aqui depois copiar o PL já da Venue e paste, está colocado este posto. Portanto, a partir deste momento está colocado. E se viermos agora ao portal, fechar, em princípio, o AGH já desapareceu, ou seja, é automaticamente, introduzimos no Excel, apareceu no Excel, saiu aqui da lista de coisas pendentes a fazer. Portanto, essencialmente, aquilo que vamos ter aqui necessidade, será só para explorar um bocadinho mais, em termos de editor é isto, está tudo feito, com o script fica tudo automaticamente colocado. O nosso Excel, neste momento, nós só temos necessidade de mexer aqui na lista completa. Havia aqui uma outra folha que vai desaparecer. Esta folha também que nos dava os custos de cada um dos postos, com, sem IVA, com IVA, qual era o posto. É uma coisa muito complexa em termos de manutenção, muito difícil também de fazer. Temos depois aqui uma outra página para manter, que nos faz o cruzamento entre os dados que nós recolhemos da MIO e os nossos dados. E depois umas tabelas de identificação. Portanto, essencialmente aquilo que é preciso usar neste momento é apenas esta lista completa. Portanto, o site da Mobi é uma mais-valia importante neste momento para fazer a validação, sabendo que nós temos tendência a ter mais postos do que aquilo que a Mobi tem colocado. A MIO, a questão aqui será descarregar para o telemóvel, porque não tem editor online, portanto não se consegue consultar online
os postos, mas no telemóvel conseguem rapidamente introduzir o número do posto e pô-lo a trabalhar. E depois, dentro da Tesla, neste momento há 7 superchargers que estão colocados e que estão todos no mapa, podem ser consultados aqui diretamente, e depois temos os Destination Charger também da Tesla. A questão é que estes, a grande maioria deles, estão ou em restaurantes, ou em parques de estacionamento, hotéis, portanto, locais que têm algum caráter privado, ou seja, não são sítios que eu, como condutor, possa aceder facilmente. Portanto, a política para já, isto depois pode-se conversar e eventualmente mudar, mas a política para já é colocar única e exclusivamente aqueles que possam ser de acesso mais ou menos público. Portanto, nós temos colocado já alguns, estes aqui, dos Intermarché, porque como supermercados, ou seja, locais onde a pessoa possa livremente chegar lá, pôr a carregar, eventualmente faz sentido. Um hotel, eu não vou estar a marcar uma noite num hotel para carregar. Eventualmente, isso pode fazer a decisão na altura em que escolho o hotel, mas não como condutor, portanto, não faz muito sentido carregar. Ora, vamos lá voltar aqui para os slides. Portanto, ficou alguma dúvida nesta fase? Não. Para mim está tudo. Não, está espetacular. Ok. Isto é complexinho no início. Pronto. A nível de gestão de PORs, o que é que vai aparecer? É muito frequente, e isso vai acontecer, que é a Mobistar interligar a rede. Portanto, é normal que possam aparecer PORs a dizer, olha, a potência no Waze aparece como 3.7 e isto afinal já é um posto de carregamento de 22 kW, ou este posto foi desligado, já está desconectado. Portanto, eu tenho aqui um exemplo que, salvo erro, foi o Carder até que me mandou, e que, entretanto, o que é que aparece? Aparece um POR a dizer que este posto está avariado. Portanto, é muito frequente, infelizmente, que haja avarias de postos. Portanto, eu posso chegar lá e o posto estar inoperacional, mas ser uma coisa que, passado 2 ou 3 dias, vai estar resolvida. Portanto, esse tipo de informação, na MIO pode ser consultada, na Mobie também pode ser consultada, não faz sentido estarmos a alterar as coisas em termos do Waze. Portanto, aquilo que deve ser visto aqui nestes casos basta pesquisar pelo número, se repararem ali, basta pesquisar o STB 09 dentro da aplicação da MIO e aquilo que me vai dizer está fora de serviço e foi usado há 92 dias a última vez. Portanto, se há 3 meses que ninguém carrega lá e ele está fora de serviço, o mais provável é que tenha sido descontinuado. Portanto, nestes casos, aquilo que temos a fazer é pegar no Excel, chegar ao posto e identificar, temos colocado isto a vermelho para se ver logo, portanto, e depois colocar aqui a indicação retirado do mapa, por indicação de POR, validado na MIO, portanto, ficamos com a noção de que aquele posto já não existe, mas que já lá esteve. E dessa forma, mesmo que ele esteja colocado na Mobie, o Excel, portanto, no fundo o portal, não nos vai estar a dizer que aquele posto saiu. Aquilo que eu sugeri era mantermos o permalink, tirarmos as indicações da Venue e ficar apenas até à parte do zoom, de forma a que facilmente se consiga no editor identificar que o posto já esteve colocado e era em determinada localização. Para que, se for preciso voltar a colocá-lo, é outra vez uma situação muito simples de colocar, portanto, facilmente chegamos lá na mesma. Havia um outro POR, entretanto, o Alexandre até o resolveu durante a parte da tarde, antes de eu conseguir fazer os print screens, que era um POR em Oliveira do Hospital, de alguém que no posto de estacionamento editou a parte de estacionamento, como também tem disponibilidade de carregamento elétrico. Portanto, nesse caso, o que há a fazer é recusar e depois criar devidamente o espaço de estacionamento do elétrico. Portanto, nós neste momento, como podem ver, temos aqui no portal, só uma última chega, temos no portal 411 que estão em falta. Portanto, só que a questão é que deste número nós vamos ter muitos aqui que têm este tipo de nome estranho e que diz No Network. Estes são os Destination Charger da Tesla. Portanto, alguns deles pode fazer sentido colocarmos, outros não. Por isso, a perspectiva é darmos aqui andamento a toda esta lista, sendo que em casos de dúvidas, principalmente nestes da Tesla, nem sempre é fácil identificarmos qual é qual. Se conseguirmos identificar, podemos ir introduzindo na base de dados e dizer este não é para colocar,
porque dessa forma também não estamos depois a repetir sempre aqui nesta pesquisa. Portanto, é uma questão de irmos trabalhando e irmos escolhendo sugestões. Eu, à medida que for tendo também mais indicações de formas de abordagem e que também mais gente esteja rotinada nisto, temos mais possibilidades de ir discutindo. Portanto, a perspectiva, é só uma última chega, a perspectiva em termos de Waze é nos próximos tempos, e eu quando digo tempos, provavelmente será 1 ano ou 2, não haver absolutamente nada direcionado especificamente para o mercado dos elétricos. Portanto, esta solução será a solução a manter durante bastante tempo, portanto faz sentido avançarmos nisto. Portanto, posto isto, está tudo prontinho. Em termos de informações, é uma questão de ir experimentando, ir vendo realmente as dúvidas que surgem e trabalharmos. Essencialmente trabalharmos aqui, irmos vendo, porque nessa fase é que vamos ter mais dúvidas, que podem surgir depois mais algumas questões, quer com o tipo de potência, o tipo de conectores, mas que são situações que, em caso de dúvida, pergunta-me. Eu, se não souber, pergunto a alguém que saiba. De resto, penso que ficou mais ou menos claro. Dúvidas? Vou-te só pedir, Gonçalo, vou-te só pedir o favor de repetir a explicação daqueles nomes estranhos que apareciam na lista, porque provavelmente a minha rede falhou e eu não consegui ouvir só nessa explicação desses nomes estranhos. Ok. Naqueles primeiros que apareciam nomes estranhos aqui, que vão aparecer muitos, vamos ter alguns que já vêm com identificação, estes são Tesla, tá? Vamos ter depois alguns no network, que normalmente também são Tesla, mas sem conexão, ou postos que estão colocados na MIO, mas sem outra codificação. Portanto, a questão é que sempre que temos nomes estranhos, eles aparecem normalmente com a mesma... Deixa-me só buscar aqui uns que estejam com Tesla. Ok. Vamos ter muitos que estão como Tesla e que têm um determinado nome, que estão identificados. Há alguns depois que normalmente não têm o tipo de rede, que presumo também serem Tesla. De qualquer forma, em caso de dúvida, há sempre situações em que podemos fazer isto. Ou seja, ao abrir no editor, temos logo aqui a informação. Ora, este aqui, Aveiro, ainda por cima. Exatamente, ou seja, este aqui eu digo-te que provavelmente será um de testes da MIO, porque está em Aveiro, a MIO é de Aveiro, portanto é provável que seja um posto que eles utilizem para testes, porque nesta zona da Ria de Aveiro garantidamente que não tens absolutamente nada. Mas em caso de dúvida, temos também o link que nos permite abrir dentro da app MIO, portanto se criarem um posto e lhe meterem este link, depois conseguem aceder e virar. Mas estes aqui, provavelmente estes primeiros serão postos de testes da MIO, quase certeza, embora possa haver depois alguns outros. Ok, muito obrigado. Ok. Sim, senhor. Não havendo mais dúvidas, está gravado. Portanto, novos editores podem depois passar cá e ver o webinar, portanto, e de tempos a tempos, havendo revisões a fazer, é a mesma coisa. Portanto, muito obrigado por terem assistido e, entretanto, vamos continuando a falar aqui destes temas. Um grande abraço, boa noite. Portanto, cumprimos a meia horinha de forma religiosa, estamos a ficar prós nestas coisas. Grande abraço. Tchau, um abraço. Grande abraço, pai, obrigado.